Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? A igreja pode se assentar. Quero agradecer a Deus mais uma vez, o convite do pastor Aparecido, meu amigo, a família, amigos de muitos anos, né, pastor? Toda vez que eu venho pregar na Assembleia de Deus, eu fico muito feliz, porque eu tive 12 anos numa Assembleia de Deus, e as maiores experiências espirituais que eu tive foram nessa igreja. É um privilégio para mim ter sido assembleiano e ter crescido na Assembleia. O meu coração bate mais forte e a gente está sempre orando, Senhor. Um dia eu volto para lá, não sei se volto, mas que bom que eu estou aqui hoje. Estar em Cristo é a melhor coisa do mundo, amém? Abra comigo a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Livro de Lucas, capítulo 7. Nós leremos do verso 18 ao verso 35. Livro de Lucas, capítulo 7, verso 18 ao verso 35. Glória a Deus. João envia 2 discípulos seus a Jesus. Diz assim o texto: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muito dos enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciei a João, que tendes visto e ouvido, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres se anuncia o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: e saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei a homens dessa geração? A quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, chamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônios. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Rabastore mache mehanda rabastuia, arabastude canda lamanai. Eu peço, Senhor, a tua presença e a tua inspiração, e que a palavra que venha do céu encontre, Senhor, no coração da tua igreja espaço
para ser armazenada e florescer a cada dia da vida desta igreja. Nós vivemos, Senhor, dias maus, vivemos dias de pressão e de opressão, e que à medida que a fé que nos for sendo dada, Senhor, nós possamos recalcular o nosso caminho, permanecer no Teu Espírito e guardar a Tua palavra que nos foi dada, segundo a Tua vontade que está nos céus. Então nos guarda, Senhor, com Tua sabedoria e com Tua presença, e que o Teu Espírito nos eleja, Senhor, como recebedores e guardadores da Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você sabe que a grande missão de Cristo é de, no tempo de 3 anos, expressar a divindade, os elementos teológicos da salvação, da crucificação e dos mistérios de Deus. 3 anos é o tempo que Jesus tem na terra. 3 anos é um tempo muito breve, muito curto, para uma missão tão grande. Sendo que cada fala de Jesus, cada experiência de Jesus, cada sermão de Jesus, guarda nele muitos mistérios. E quando lemos os sermões de Jesus, a sua palavra, quando absorvemos a espiritualidade de Jesus, nós percebemos que em cada mensagem, em cada palavra, em cada texto, há muitos segredos, há muitos códigos, há muitas mensagens, e se não for o Espírito Santo nos desvendar todas as coisas que Cristo disse, nós não poderíamos decifrá-las, nem tampouco aprender com elas. Jesus é o mestre, é o Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu. E neste tempo que esteve na terra, ele nos abriu todos os mistérios do Pai. Então, falar sobre Jesus é algo muito especial, ao mesmo tempo que desafiador. Esse texto é maravilhoso. Jesus está com uma grande multidão, como sempre ocorria, e vem ao seu encontro 2 discípulos de João, o João Batista. Você sabe que na circunstância em que João envia esses discípulos para falar com Jesus, ele está preso, à iminência da morte. João, segundo o próprio Cristo, não é somente um profeta, mas o maior profeta que saiu do ventre de mulher. E quando esses discípulos chegam para Jesus, lhe fazem uma pergunta muito interessante. Pergunta essa que talvez eu e você já fizemos em algum momento da nossa vida. Os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, o meu mestre João manda te perguntar se tu és o Cristo, aquele profetizado em Isaías, ou se haveremos de esperar outro. No mesmo instante que Jesus ouve essa pergunta, o texto diz que ele cura, que ele liberta, que ele evangeliza e diz assim: vai lá e fala para João que os cegos veem, que os coxos andam e que aos pobres é pregado o evangelho. E a primeira lição que esse texto me traz, me salta aos olhos, é que a divindade de Cristo depende do que ele é, não da minha circunstância. Eu vou repetir. A divindade de Cristo depende do que ele é, não da minha circunstância. O fato é que João está em maus lençóis. Esse grande homem que profetiza o Messias pelo deserto, esse homem que enfrenta barreiras políticas, sociais e espirituais, que profetiza Herodes, e como ninguém
exorta, repreende. Como ninguém tem ousadia e princípios do Espírito para falar daquele que haveria de vir. Quando eu falo de João, eu não falo de qualquer um. Eu falo de um espírito aberto às coisas do céu. Eu falo de alguém experimentado na fé, alguém que desde o ventre nascera para profetizar a vinda do Filho de Deus. Eu estou falando de um grande homem. Eu estou falando de um espírito maravilhoso. Eu estou falando de alguém cuja mente era fixada e doutrinada na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que se encontrava em maus lençóis. Provavelmente na sua prisão, a iminência da morte. Ele passa a se questionar, porque se tem uma coisa que a adversidade faz comigo e com você, é nos questionarmos. Aonde foi que eu errei? Quais passos me levaram a essa situação? Mas depois de me questionar, será que o erro foi meu? Ou será que esse Deus não é o Deus que eu pensei ser? Será que esse Deus não é o Deus que liberta? Será que esse Deus não é o Deus que tem intimidade, que ouve a minha palavra, que ouve o meu choro? Será que esse Deus é mesmo Deus ou devo recorrer a outro? João questiona Jesus, porque os seus dias são maus. E a igreja está cheia de gente que nivela Jesus pelo tamanho da sua circunstância. Gente que começa a medir Deus a partir da própria dor. Gente que começa a medir Deus a partir daquilo que está passando, não é mais o poder, não é mais o nome de Alfa e Ômega, não é mais essas coisas que nomeiam Cristo, mas são portas fechadas. São olhos opacos, são dias difíceis. Essas circunstâncias vão gerando uma identidade na minha mente desse Deus, porque se há um Deus nos céus, Ele só pode estar do tamanho da minha dor. Diz o texto que Jesus é categórico. No mesmo momento Ele cura, liberta, batiza. Vai lá e fala para João que eu curo, que eu liberto e que eu batizo. Vai lá e fala para a minha igreja que eu continuo sendo Cristo, apesar do que está acontecendo. Ele continua reinando e fazendo coisas. Esse Deus não é do tamanho do meu problema, nem da minha circunstância. Ele transcende o poderio da minha mente, Ele transcende os muros da minha prisão, Ele vai além das cadeias, Ele vai de um monte ao outro, de um lado ao outro do universo, Ele governa o cosmos com a própria mão. E a gente fica vendo gente medindo Deus pelo tamanho da sua circunstância. E gente que mede Deus pelo tamanho da circunstância acaba apostatando. O Brasil tem hoje 4 milhões de desigrejados. Desigrejado é uma pessoa que teve alguma experiência com a fé, mas a abandonou em função das suas satisfações pessoais não terem sido atendidas. E o interessante é que quando você conversa com um desigrejado, a primeira coisa que ele faz é contestar Deus. Depois de contestar Deus, um desigrejado começa a banalizar os elementos da fé. Ele banaliza o pastor, ele banaliza os cantores, ele banaliza a teologia, ele banaliza as irmãs do ciclo de oração, ele começa a enfraquecer toda a matéria do reino na terra, ele começa a falar mal de pessoas, porque para ele é muito mais fácil negociar com a sua consciência, dizendo que o erro está aqui, não há. A gente precisa aprender a olhar Deus do tamanho que Ele é. A tua circunstância não define o tamanho de Deus. A divindade de Cristo é medida pelo que Ele faz e não pelo que você vive.
A gente está cheio de espírito vitimista na igreja. A gente está cheio de crente ressentido. Gente que busca justiça própria. Gente que arreda o pé da fé, porque não tem a compreensão plena do poder da adversidade. Eu estou dizendo para você que Deus usa a adversidade para te deixar maior e melhor. Uma igreja que prevalece na adversidade é uma igreja mais forte. É Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, que diz: aquilo que não me mata me deixa mais forte. Se você não morreu ainda, se você está vivo ainda, apesar de todas as coisas que arrolaram na tua estrada de fé, você está mais forte, você está mais maduro, você está melhor hoje do que ontem. A divindade de Deus não é medida pela tua circunstância, mas pelo que Ele faz. Jesus é altamente categórico e pedagógico. Vai lá e mostra para João: olha aqui, eu continuo trabalhando, eu continuo sendo eu continuo reinando, e ninguém tira isso de mim, porque o Pai me deu. A igreja pode sofrer, o mundo pode nos oprimir, o espírito da época pode querer nos seduzir, todos esses elementos podem querer transtornar a nossa caminhada, mas nós precisamos entender que esse Cristo maravilhoso continua santo, poderoso e cheio de amor. Segunda lição do texto, verso 25, acompanhem comigo. Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. No 26, repete. Mas que saíste a ver? Segunda lição do texto. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Eu vou repetir. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Após ensinar João através dos seus discípulos, os discípulos vão para João e vão dar esse recado: olha, João, a coisa está difícil aí para você, mas esse Cristo continua curando, nós vimos ele curar, ele continua evangelizando, os pobres recebem o evangelho, os coxos andam, ele continua fazendo maravilha, João. Naquele momento a multidão fica olhando para Cristo, e aí agora Cristo vai ter com a multidão, porque Cristo ensina João e a multidão. Cristo olha para a multidão e pergunta: o que vocês saíram para ver? Uma cana que balança com o vento? Vocês saíram para ver um homem bem vestido? Ora, o homem bem vestido não fica no deserto, não fica nas ruas, ele fica nos palácios. Mas quem é que vocês saíram para ver? Aliás, eu direi quem vocês saíram para ver. Vocês saíram para ver foi um profeta. E digo mais, não somente. Vocês saíram para ver um anjo que veio antes de mim e me anunciou. O que Jesus está dizendo: vocês olham para João e vocês não aceitam, porque ele é estranho, e de fato ele é estranho. João não veste assim um Diego Armani, João não cheira perfume francês, ele não é articulado, ele não é político, ele tem uma oratória intocável, não. João é um sujeito simples. Ele anda pelo deserto, se alimenta de mel e gafanhoto, provavelmente nem cheirava bem. Mas vocês estão tão preocupados com a aparência, que vocês não sabem que ele é o meu grande profeta.
Vocês estão tão focados no mensageiro que vocês não estão percebendo o valor da mensagem. Eu estou dizendo assim, que muitas vezes nós ficamos conectados a padrões de pregações. Nós queremos pregadores articulados, famosos na internet. Nós queremos gente com roupa certa, de maneira certa, com um currículo teológico refinado. Nós queremos gente que põe muitas pessoas nas igrejas e nas praças. Nós ficamos aficionados em figuras públicas. E tem gente muito simples, falando a verdade para você e você não está vendo. O que é que vocês saíram para ver? Um homem refinado, um homem cheiroso. Vocês saíram para ver quem? Uma cana que o vento leva para qualquer lugar, qualquer um não. Vocês saíram para ver o meu profeta, e digo mais, do ventre de mulher não saiu ninguém como ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. O critério de Deus é diferente do seu. Ele não está olhando a encenação. Ele não está olhando para a indumentária. Ele não está olhando para a escala social. Ele não está olhando para essas coisas. Isso é luxo de homem. Jesus está olhando para um coração que está no altar de Deus. Um coração que está no altar de Deus. E a igreja da pós-modernidade fica prospectando esses medalhões. Ela fica à procura de gente credenciada, ela fica à procura de gente escalada, gente com alto nível, gente eloquente, gente com passagem, gente com artigo em revista, gente com credenciais, com diploma. Ela fica procurando rastro. Jesus está dizendo: eu levanto gente que não tem rastro. Eu levanto gente improvável. Eu levanto gente esquisita, gente que não sabe falar direito. Eu levanto gente com problemas, gente com pressão alta, gente que manca, gente com conta atrasada. Eu levanto gente assim, porque para mim basta que o coração esteja no meu altar e que o meu espírito esteja lá. Para mim basta isso. Vocês estão procurando mensageiros, eu estou preocupado com mensagem. Quem é que você saiu para ver? Onde estão seus olhos? Jesus sabia que eles não estavam focados na mensagem. Porque ele pergunta: quem vocês saíram para ver? Não o que vocês saíram para ouvir. A gente fica escolhendo os mensageiros de Deus. A gente acha que vai ser do nosso jeito, a nossa maneira, em nossos padrões, com nossos critérios. E aí Deus começa a levantar gente tão simples, mas tão cheia do Espírito Santo. Gente ungida, gente escalada pelos anjos, para te dar uma palavra de salvação, para te inspirar, para te ensinar, para repreender o teu erro. Gente improvável, invisível, sem escala social, sem nome, sem credencial. Porque por mais que você tente medir Deus e enquadrá-lo, você não vai conseguir. Ele vai usar quem você menos imagina para falar com você. E assim a nossa igreja, ela é composta de gente assim. Quando a igreja abandona esse primeiro amor, quando ela abandona essa conexão com o celestial, essa humildade de coração, ela se perde, ela fica uma igreja deformada, ela fica uma igreja figurativa, simbólica. Ela não pode combater porque não tem espírito, e não tem espírito porque não tem verdade, e não tem verdade porque não tem gente escalada de Deus para falar.
A gente fica perdido em corredores teológicos, irmãos. A gente fica perdido em bobagem. Nosso espírito não está atento à mensagem, mas fica procurando o mensageiro. E a gente vai morrendo e morrendo e morrendo. Jesus está dizendo, ele não é apenas um profeta, ele é o maior profeta. Talvez você tenha sido comissionado a levar a mensagem e está se medindo e pensando que não é ninguém. Eu estou dizendo, João era muito mais simples que você e foi o grande profeta de Deus. O critério de Deus é o Espírito Santo de Deus. Estava dizendo para o Francisco no caminho do carro, que no ano de 2005, quando o Senhor me chamou, eu tinha 28 anos de idade. Eu gerenciava 60 pessoas. Eu já falava inglês fluente. Faculdade de Direito, vida andando, meus irmãos. Vida cheia de esperança. O Senhor arrancou tudo o que eu tinha. Do dia para a noite, eu me vi com gente muito estranha. Gente muito diferente daquela qual eu estava acostumado. Gente muito simples. Teve um dia que eu estava na mata. Porque do dia para a noite eu estava na mata. Eu saio de uma sala de ar-condicionado e vou para a mata. Você ri porque é com você, né? E eu estou lá sentado e aquele povo com pandeiro e tocando pandeiro e falando e ramiki, ramihai, ramaná e ramaná. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu só quero voltar para o meu mundo. Porque a minha ideia é assim, eu fico um pouco aqui e depois eu volto lá. É um pouquinho, é uma oração, é uma campanha, é um culto. É um pouquinho aqui, porque eu quero voltar para lá. Eu não quero ficar aqui. Eu tenho uma vida lá, eu tenho uma faculdade, eu tenho um cenário mercadológico ao meu lado, eu tenho um nome, eu tenho uma reputação. Eu não posso ficar aqui, Senhor. Não é aqui não é para mim. E eu sentado na mata, só via vulto, pandeiro, gente caindo. Falei, esse povo é louco. Cheio de João Batista lá, irmãos. Quando alguém vem, coloca a mão na minha cabeça, eu nem sei de onde que vem. E fala assim comigo, eis meu céu. Eu lembro até hoje. Isso foi em 2005, faz 16 anos. Eis que eu te apresento o meu caminho. Eis aqui o meu povo. Eu falo contigo hoje. Meu Deus. E eu senti aquele espírito tão forte. E eu estava tão oprimido e aquela unção foi entrando em mim. E eu fui me curvando e comecei a chorar. E ele dizia, tu não entende agora, mas no futuro tu vai entender o que eu faço contigo. E são 16 anos com esse povo estranho. Eu estou com um monte de João ao meu lado o tempo todo. Muitos desses mensageiros se foram. Alguns morreram. Outros apostataram. Outros permanecem. Os mensageiros se perderam, mas a mensagem ficou, irmãos. A mensagem está aqui até hoje. Ela entrou no meu coração e não saiu mais. O que é que você sai para ver? Terceira lição do texto está lá no verso 31. Quem olha para João Batista, não imagina que um dia será outro João Batista, né, irmãos? Eu estou aqui hoje como João Batista. Terceira lição, verso 31. E disse o Senhor, a quem, pois, compararei aos homens dessa geração? E a quem serão semelhantes? Terceira lição, a desculpa de não assentar o mensageiro é não querer aceitar a mensagem. Eu vou repetir.
A desculpa por não querer aceitar o mensageiro é não aceitar a mensagem. Jesus diz assim: vocês parecem, sabe com o quê? Vocês parecem com meninos assentados a uma praça. E de repente alguém diz: toca uma música alegre. E se toca música alegre, mas vocês não riem. Agora toca uma música triste. E se toca uma música triste, mas vocês não lamentam. Jesus está dizendo assim: sabe qual é o problema de vocês? Vocês não querem nada. Vocês olhavam para o meu discípulo João e diziam que ele era estranho, que ele tinha demônio. E tudo bem, ele era estranho mesmo. Vocês não sabem perceber o meu espírito. Mas agora eu estou aqui. Jesus Cristo dizendo: eu estou aqui. Eu sou civilizado. Eu estou nas praças, eu estou nos templos. Eu tenho formalidade, eu sou equilibrado, eu sou civilizado. Aliás, vocês até se impressionam comigo, porque onde eu vou, vocês vão. E vocês vão onde eu vou, porque eu faço milagres. Vocês estão encantados comigo. Mas vocês não ouvem o que eu falo. Tudo bem que João era estranho, mas eu estou aqui. Eu sou equilibrado, civilizado, eu sou manso. Eu não cometi nenhum erro político. Eu não desmenti a Torá. Eu sigo firme a fé dos pais da fé israelita. Eu vou no templo ao sábado. Eu sou o Cristo, o Alfa e o Ômega. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu estou falando e vocês não ouvem. O problema de vocês é que vocês não querem ouvir a mensagem do meu Pai. A desculpa de vocês reprovar o mensageiro é que vocês não querem ouvir a mensagem. Nada para vocês está bom. Vocês ficam criando critérios, vocês ficam se desculpando para não abraçar a fé do meu Pai. É gente que fala: aquele pregador grita demais. Ela precisa criar espetáculos. Ela precisa se estruturar de acordo com a vontade das pessoas. Ela precisa fazer marabalismo teológico. Ela precisa dar show. Ela precisa encenar milagres, porque senão não tem pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não receber o evangelho simples desse Cristo, você não vai para o céu. É esse o evangelho de Cristo. Não vai ser do jeito que você quer. Vai ser sempre do jeito que você precisa. Deus não tem compromisso com seus desejos, apenas com suas necessidades. A gente precisa parar de gerar crentes infantilizados. A gente precisa parar de criar ilusões, irmãos. Nós precisamos pregar a verdade. Precisamos pregar a salvação pelo Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. A gente precisa de mensagens bíblicas, de hinos bíblicos, de profecias bíblicas. Essa geração é comparada a meninos que pedem uma coisa, não serve, pede outra e não serve. Vocês não sabem o que vocês querem. Passou-se 2021 anos no calendário judaico e as coisas não mudaram. O Evangelho de Jesus é esse que está aqui, igreja. É esse que está aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 16 anos e 3 meses de fé. Nesse tempo eu vi de tudo que vocês imaginarem. Tudo.
Eu vi demônio no meu quarto dando um tapa na minha cara, eu vi anjo, eu vi profecia, eu vi fogo na mata, eu li 7 vezes a Bíblia inteira, li mais de 150 livros, e tudo o que eu faço, eu continuo entendendo que é muito difícil andar com Deus, porque eu fico insistindo no meu coração, que esse evangelho fosse do meu jeito, a minha maneira, e nos meus padrões, e quanto mais o tempo passa, mais eu entendo que não é. De modo que eu entro no meu quarto, ajoelho e falo: Senhor, eu não aguento mais. E quando eu sinto a minha fraqueza, é aí que eu sinto de verdade o Espírito Santo de Deus descer em mim e me consolar. E aí eu caio nos braços de Deus. E aí eu entendo o que ele disse para Paulo, que a minha graça te basta. E eu vou caminhando pela graça, pela graça, pela graça, pela graça, e pela graça estou aqui. Foi do jeito que eu queria? Não. Não foi, irmãos. Desculpa se isso te choca, tá? Mas foi do jeito que eu precisava. E se for para eu chegar no céu desse jeito, eu quero continuar aqui. Eu não quero negociar o evangelho, não. Eu não quero modificar o evangelho, não. Está cheio disso por aí. Eu quero que o Espírito Santo me dê força para viver o Evangelho de Deus. Sabe qual é a pergunta mais difícil, o pedido mais difícil que nós podemos fazer para Deus? Senhor, qual é o teu plano para mim? A gente ora pedindo para Deus abençoar os nossos planos, mas são poucos que têm coragem de perguntar a Deus: Papai, qual o seu plano para mim? Como eu vou construir o meu tempo, a minha energia, a minha inteligência, os meus recursos, até a minha morte? Onde eu devo estar? O que vai compor a minha agenda? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou fazer? E todas as vezes que eu fui sincero com Deus, derramei o meu coração no altar dele e disse: o Senhor sabe que por mim eu não estaria aqui, não estaria mesmo. O Senhor sabe. Mas se tem uma coisa que eu aprendi em 16 anos de fé, e eu sei que tem gente aqui que tem muito mais tempo que eu sei que tem gente aqui que sabe muito mais que eu sei que tem gente aqui que viveu muito mais coisa que eu sei. Mas se tem uma coisa que eu aprendi em 16 anos de fé, que um de nós é servo e o outro é Senhor, e que o servo sou eu e que o Senhor é Ele. Porque eu não sei ser servo, irmãos. Todo dia eu tenho que matar a minha carne, todo dia eu tenho que matar as minhas ambições, todo dia eu tenho que me reorganizar na fé. Eu preciso me estabelecer como servo, mas uma coisa difícil. Oh, coisa dura. E as pessoas que não souberam o papel de servo, elas abandonaram a Deus. Elas estão no mundo. Elas deram a mão para o mundo. Elas estão agora no corredor da morte, ainda que estejam vivas. Elas estão condenadas ao inferno. Por isso que a minha alegria é saber que se eu morrer hoje, eu vou estar nos braços do meu Pai. Porque quando a gente fechar os olhos, isso é tudo que vai importar. Eu vou repetir, quando a gente fechar os olhos, isso é tudo que vai importar. Outro dia eu fui passear no cemitério com a minha esposa. E eu vi aquelas lápides de gente nova. Tem gente que morre muito novo, né? 20, 25, 15, 35, outros mais velhos. Eu falei: olha aqui, bebê, ó. Eles não têm mais tempo. Eles não têm mais. Só Deus sabe onde eles estão agora.
Muitos aqui não vão descansar o descanso de Deus. E a gente precisa pensar nisso mais vezes. A gente precisa pensar na morte mais vezes. Quando você fechar os olhos, irmão, tudo que vai importar é se você andou ou não com Cristo. É se você ouviu a mensagem. É se você o nomeou pelo que ele é e não pelo que você passa. É tudo que vai importar. Eu peço que Deus nos capacite a cada dia, a sermos servos de Deus, a vivermos o evangelho da Bíblia, a sermos fortes como homens e mulheres de Deus, a caminharmos sem ilusão, sem fantasia e sem medo, porque Deus nos dará coragem. Nós estamos vivendo dias maus, o sistema está aí, o espírito da época está querendo nos sufocar com as ideologias do mundo. As faculdades, as plataformas digitais, o mundo político, os noticiários estão embalados por um sistema satânico. E eles do mundo não sabem que tem uma inteligência e uma intenção por trás disso, mas nós sabemos porque temos a Bíblia e porque temos o Espírito Santo. Os dias são dias de milícia, de batalha. E a igreja só vencerá essas batalhas se tiver com o coração cravado no altar de Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Oh, rabastone mehandarabastuya, rabashe mehandarabasture, candalamanagasuya. Espírito Santo de Deus, rabashe mehandarabanai, rabadagashe ramantu ramanagasu, ramanagashta banaganagasu ramantu ramai shedekai, arabadaragashe bekandalabastuya. Sara, vem aqui. Aramanasu ramantu dekandalabastu lakanase. Diz assim o Senhor, Ramanagastorebandalabash. Eis que eu te plantei, Ramanturekandalabash, como minha semente, filha, Rabadash. Te sufoquei, Ramanturekandalabastu, embaixo da terra, para te fazer mais forte e melhor, Ramantudekai. Muitos olhavam para ti e diziam, ela vai desistir, Ramantudekai, Arabaço dekandalabashu. Mas neste momento eu colocava a minha palavra no teu coração, eu fazia arder, amanturemandarabashe decandalá, na tua alma, o fogo da minha palavra, abaixo decai. Eu derramei aqui o óleo da minha unção, ramanturecandalabasturrebashecai, e te digo que tu és minha escolhida, labachorebandarabá, desde o ventre, ramanturebandarás. E eu, Ramanturecandalabash, vou sim te levar, Abá, Senerá, Namanturecandash, as minhas nações, diz o Senhor, Ramantudecandá. Eu estou abrindo o caminho, Ramarabashebecandarabash. Tumihai, Namanturecandalabash. Eu estou assinando o passaporte, Sudecandarabá, Sudecandalabastudekai, e falarei contigo em sonhos, Subecandalá. Arabasturecandalabasturash. A minha palavra, Ramanturecandalá, aprende dela dia e noite, Ramanturecandalash. Come dela, filha minha, Ramanturecandalash. Porque eu te darei sabedoria dela, Ramanturecandarabachuia, e te usarei como espada, Rabastodecan, para quebrar muros. Eu te usarei, onde tu menos esperas, Sadabache de Candalá. Te revestirei com meu poder e com minha sabedoria. Aramassudecá.
Rabatsu de Kandalabastuia, Anamahasu de Kandarai, porque tu és minha escolhida. E todas as vezes que te tentaram tirar do meu caminho, eu não deixei, mas não foi tu, foi o meu Espírito e o meu anjo, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus está comissionando gente que queira falar dele, viver dele. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos sendo oprimidos pela mídia, pelo sistema, por ideologias de gênero. A igreja está sendo atacada dia e noite. E o Senhor está dizendo assim que vai levantar pessoas que Ele irá capacitar para militar em defesa do Evangelho. Você está sendo comissionado a militar em defesa do Evangelho. Oh Deus. É adorar quando Deus não responde. É adorar